quanta luz, as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Uma lembrança aqui, meus amigos, nós estamos aí na campanha do YouTube. O canal está bem no começo mesmo, mas para a gente ter a live ao vivo, né, o ao vivo dentro do YouTube, a gente precisa ter pelo menos 1.000 inscritos. A gente está com uns 300 e pouco, mas a gente tem esses 1.000 aí, estão espalhados. No Facebook a gente tem 5.000, no Instagram a gente tem mais de 3.000. Então eu peço aí para vocês curtirem, compartilharem, que a gente vai alimentar o canal até que a gente tenha a oportunidade de fazer vídeos ao vivo também. Futuramente a gente quer fazer outros trabalhos dentro do YouTube também. A escola de sábado, que ainda está bem no comecinho, está no Vivência Doutrinária, que é parte da assistência espiritual, mas é o começo da 14ª turma, que vai dar a 14ª turma de Escola de Aprendiz do Evangelho. Então todos estão convidados às 5h30, mas tem que estar aqui um pouquinho antes. É um novo horário, né? Antes era 5, agora é 5h30, porque aqui a feira, dia de feira, fica muito complicado ser assim. Então, cheguem aqui umas 5h10, 5h15, que é o meu horário, tá bom? Todos estão convidadíssimos para esse estudo, para esse aprendizado da doutrina, que é bem bacana também. E aí a gente tem outras tarefas aqui, a evangelização infantil, a mocidade, pré-mocidade, a assistência espiritual para adultos, para criança também na sexta-feira. Quem quiser, é só entrar lá no Instagram que a gente tem todos os horários lá, tá bom? Agora a gente vai para Quanta Luz. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz.
vibrando em nossa mente. Quanta luz! Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E é sempre com muita alegria que nós nos encontramos no dia de hoje, em prece, recebendo todo esse amparo, toda essa luz amorosa, generosa, que aquece os nossos corações, equilibra as nossas mentes. Momentos especiais da nossa semana, onde nós nos desligamos de nossas preocupações, dificuldades, tarefas, e nos recolhemos procurando nos encontrar no silêncio dos nossos pensamentos, no silêncio das nossas emoções, e podemos sentir o amparo que recebemos todos os dias. Amigos espirituais, denominados anjos de guarda, guardam a nossa vida, guardam o nosso dia, as nossas palavras. Eles muitas vezes aguardam esse momento chegar, para que possamos estar mais sensíveis às suas orientações, possamos calar mais os nossos desejos. E sempre quando isso acontece, muitos outros irmãos espirituais vêm ao nosso encontro, como no dia de hoje. O direção desta casa, através da Fraternidade dos Franciscanos, que impregnou esse ambiente de vibrações de serenidade, de paz. As equipes de assistência espiritual que já estão nos observando, sabendo das nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, já estão nos assistindo. Todos que estão pelas redes sociais, da mesma forma, são amparados e protegidos. E assim podemos nos encontrar com Maria de Nazaré. Sentir esse amor, essa amorosidade, essas sensações de paz dentro de nós. Tudo aquilo que não for possível ser mudado, entregue neste momento as mãos de Maria de Nazaré. Coloque a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu trabalho. E respire profundamente, lentamente, sentindo uma leveza interior. E vazios
nós vamos nos encontrando com Jesus. E quando Jesus, ele encontra conosco, ele está atento às nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que precisamos. Então vamos nos colocando à disposição dessa energia amorosa que vem de um coração generoso que envolve todo o nosso planeta. E vamos agradecer esse momento, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e pedimos a permissão a toda a espiritualidade aqui presente, para darmos início aos trabalhos de assistência espiritual do dia de hoje. Boa noite a todos que estão pelas redes sociais e boa noite a todos presentes. Sintamo-nos todos nós acolhidos, amparados, né? É um momento realmente especial de um encontro diferente desses que nós marcamos na nossa vida diária, mas é o primeiro encontro conosco mesmo, né? Então é necessário a gente ter momentos em que a gente para de pensar, para de sentir, para de reclamar, né? Para de chorar, para. E aí a gente se coloca numa atitude para receber. Eles estão aqui para entregar tudo para nós, né? Nós precisamos estar abertos para perceber o que eles estão nos trazendo, de acordo com a necessidade de cada um. O dia de hoje, ele nos traz a lição de Emmanuel, a lição 28, que é uma continuidade das leituras do Fonte Viva, aonde Chico Xavier, que faz essa leitura do pensamento de Emmanuel, escrevendo essas cartas, né? A lição é alguma coisa, né? E o que Emmanuel quer nos trazer no dia de hoje, né? Eu fiz a leitura dessa lição, pensei bastante sobre o tema. O cerne dessa lição, quando ele diz alguma coisa, é que sempre há alguma coisa a se fazer. Mesmo naqueles momentos em que a gente fala, não tem mais jeito, sempre há alguma coisa a se fazer. E é sobre esse desafio, né, de encontrar atrás daquele dia a dia, daquele fato que está acontecendo aos nossos olhos, o que eu tenho que fazer, né? E como eu tenho que fazer. Que é colocar uma lente diferenciada nos nossos olhos e a gente conseguir enxergar além das aparências, né? E é o que Emmanuel nos propõe no dia de hoje. E para fazer essa reflexão, ele nos trouxe uma passagem de Jesus. Aqui na lição ele traz uma passagem que foi escrita por Lucas, né? 5:31, mas ela está em outros evangelhos, um de Mateus também, né? E ele traz uma frase que Jesus disse no momento que aconteceu um fato. A passagem é essa: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Então essa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela traz ela um pouquinho mais extensa para a gente entender o contexto que ele falou isso. Ele disse assim, que Jesus ele estava vindo de vários momentos onde ele curou várias pessoas. E era um momento em que ele também estava chamando vários desses que são considerados hoje discípulos de Jesus, Pedro, André, a segui-lo, né? Então, aconteceu que Jesus estava sentado numa mesa
na casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores. A casa que ele estava assentado era a casa de Levi. Ele estava passando pelo lago de Genezaré e ele encontrou com Levi. Levi era um publicano. Publicano naquela época eram pessoas que cobravam os impostos. Hoje nós não temos essa figura desse publicano, né? Mas nós sabemos que temos que pagar o imposto, que é chamado leão, né? E hoje vai tudo pela internet, porque se tivesse essa pessoa, a gente, da mesma forma, a gente traria sentimentos contrários contra essa pessoa. Então, esse publicano, que se chamava Levi, que ficava sentado numa mesa, recebendo os impostos, ele era odiado pelo povo todo. Tudo bem? Porque ele recolhia impostos, eram altos os impostos, e muitas vezes, muitos tinham que deixar lá o recurso para a própria subsistência. Quer dizer, era uma revolta muito grande do povo naquela época, como é no povo hoje também, né? A gente recolhe o imposto, mas todos recolhem com muitas reclamações, com muitas queixas, né? Pela injustiça. E naquele momento que Jesus passou por Levi, ele olhou no fundo dos seus olhos, que era uma característica muito interessante, olhar no olho, né? Uma coisa que hoje a gente teme fazer, né? A gente não encara as pessoas pelo olho. A gente fala, mas a gente baixa a cabeça, a gente vive. E o olhar no olho é uma atitude de respeito, de consideração que Jesus demonstrou, que nós deveríamos praticar mais. Não deixe passar nenhuma pessoa por você sem você olhar nos olhos dessa pessoa. E ele olhou nos olhos de Levi. E naquele momento ele disse apenas uma palavra: segue-me. Ele levantou. Ele não questionou: segue para onde? Quem é você? De onde você está vindo? Não. Ele se levantou, ele largou o posto dele de trabalho e foi atrás do mestre. Tudo bem que a presença de Jesus era um influxo de energia tão grande que ele não falou com Levi. Ele falou com a alma dele. Ele falou num lugar de consciência espiritual. Para esse espírito que estava recebendo uma oportunidade, estava sendo convocado a algo. E naquele momento, ele não questionou, ele simplesmente levantou e seguiu. Só que o povo, como ele era excluído por ele ser um publicano, não consegue enxergar isso que está atrás das lentes objetivas da nossa vida diária. E aí todos os pré-julgamentos já foram sendo realizados, porque Levi ficou tão, contente, porque o que ele estava esperando naquele momento era aquela convocação, era aquela mudança de vida, ele queria mudar de vida. E era aquela atitude que ele precisava tomar naquele momento, era aquele algo que ele tinha que fazer naquele instante para que a vida dele desse uma mudança de chave total. Ele convidou todos para irem jantar, para comemorar esse momento muito interessante. E nessa comemoração estavam todos os outros publicanos, que eram amigos dele, todo mundo feliz, muitos que eles consideram pecadores, que eram excluídos daquela sociedade, se assentaram para comer com Jesus e com os discípulos. Só que os fariseus diziam aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ele ouviu isso ao longe. E ele só respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E é dessa passagem que Emmanuel vai nos trazer um aprofundamento para os dias de hoje. Então, a lição ela vem num momento para a gente pensar na cooperação. O que é cooperar, se não trabalhar junto, né? Então, ele estava chamando várias pessoas para trabalhar junto. Os fariseus poderiam ter o conhecimento das leis, dos 10 mandamentos, mas eles não tinham a prática. Na realidade, eles tinham conhecimento, o saber,
mas eles não faziam coisa alguma para mudar a vida das pessoas ou para ajudar aqueles que estavam em dificuldades. Então a lição é de misericórdia também, porque a misericórdia, Jesus ainda dizia, misericórdia eu quero, sacrifícios não. E era um povo que fazia muito sacrifício. E muitas vezes a gente faz muitos sacrifícios, mas a gente tem pouca misericórdia. Pouco perdão. É muita crítica, muito julgamento ainda. Às vezes a gente até ajuda as pessoas, né? Mas a gente ajuda reclamando ainda. A misericórdia, ela coloca uma atitude de compaixão plena, de sentir a dor do outro e ver o que eu posso fazer para tirar essa dor desse próximo. E naquele momento foi o que Jesus viu em Levi. Ele viu ele numa dor profunda e a enfermidade dele não é uma enfermidade física, como ele tinha curado bem anteriormente um paralítico, que ele não andava. Fisicamente ele estava impossibilitado de trabalhar. E quando ele foi fazer essa cura, ele simplesmente disse para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. E ele foi julgado por isso. Como é que ele perdoa pecados? Ele conseguiu enxergar naquele paralítico a necessidade dele pelas transgressões que ele tinha cometido. Então, dentro da lei de ação e reação, dentro da justiça divina, dentro de tudo que aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, nós não somos injustiçados. E Jesus percebeu isso naquele paralítico. Então ele disse, levanta, carregue a sua maca e ande. Vá caminhando, com as suas dores, com as suas dificuldades, mas ande. E a Levi era outro tipo de enfermidade. Era uma enfermidade da alma. Ele estava totalmente envolvido numa segurança, porque ele recebia um bom dinheiro, numa condição social farta, e ele era protegido também pelos romanos, que lhe davam um determinado poder. Então ele estava doente de um outro lado da alma, da consciência. Realmente, será que é certo o que eu estou fazendo? Será que é lícito? Será que é justo? Então, quando ele fala que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, em qual condição nós nos encontramos hoje? Nós nos encontramos na condição de sãos, o que não precisa de ajuda, ou na condição de enfermos, o que precisa de ajuda realmente. Porque Jesus, ele fala, eu não vim para os sãos. Porque quem se sente saudável procura um médico? Não. Mesmo que o médico chegue até você e fale, olha, você está precisando tomar essa vitamina, o que você vai fazer com isso? Você vai jogar fora, você não vai tomar. Muitas vezes a gente entra até num consultório médico para fazer um check-up e ele indica algumas coisas. E a gente não segue metade. Porque a gente está sempre cheio de conhecimentos do que a gente sabe que tem que fazer. O enfermo é aquela pessoa que está escassa, que está necessitada, que está vazia, que precisa ser preenchida, que precisa ser curada, que precisa mudar de vida, que precisa ver uma situação de uma maneira diferente. Então é para esses que Jesus, ele consegue penetrar muito mais fundo na alma. Então tem algum esforço que nós temos que fazer para receber essas energias, essa cura que o Mestre Jesus quer nos trazer? Sim, de estarmos abertos, de nos colocarmos como pessoas necessitadas. Sem esse pensamento, sem essa necessidade, ele não consegue fazer cura. Ele não consegue chegar perto de nós. E aí Emmanuel ele fala, quem sabe ler, não se esqueça de amparar os que ainda não se alfabetizaram. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro ensinando a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta de equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar um doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência um infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a se desvencilhar das trevas.
Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a alguma atividade digna. Quem estima e prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já está entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Está bem claro o que Emmanuel fala. Então, todos temos alguma coisa, por isso que a lição é alguma coisa. Todos temos alguma coisa. Ele enumerou várias coisas que podemos ter, e eu tenho certeza que teriam muitas mais outras coisas. Quem faz um bolo gostoso, faça esse bolo e veja uma pessoa que esteja precisando, torne-a feliz recebendo um presente. Olha, já é uma... Olha quantas coisas a gente poderia colocar aqui de habilidades que nós temos. E interessante que cada um tem uma habilidade diferente. Então é necessário que nós nos unamos nas nossas diferentes habilidades para podermos tornar a nossa sociedade melhor também. Por isso que ele fala de cooperação. É uma lição que fala que para a gente cooperar, para a gente ajudar, para a gente estar próximo das pessoas, mesmo aquelas pessoas difíceis. E quem não tem uma pessoa difícil em casa? Passando por uma situação complexa, quer seja no trabalho, que a gente tenta ajudar e parece que tudo não resolve. E parece que quanto mais a gente ajuda, mais piora. Então, o que ele nos fala? Que nós não podemos esmorecer diante dessa nossa grande oportunidade de servir e ter essa misericórdia de, eu estou observando o erro do outro, eu estou observando que ele está pedindo ajuda, mas ele poderia fazer isso, fazer aquilo. Procure ver no que você pode fazer para aliviar aquela dor. Não mais do que você pode. Faça aquilo que está dentro da sua medida, mas faça alguma coisa. É esse pedido que ele faz. Faça alguma coisa. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele traz uma orientação sobre a lei da sociedade. E era o que Jesus queria nos mostrar de uma maneira geral nessa lição. Quando ele acolhe aquele que estava em erro e ele está junto sempre daqueles que são considerados pecadores. Ele fala assim, Allan Kardec faz essa pergunta, 768, o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer um sentido pessoal. Mas há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Aí a resposta é dada. O homem, ele deve progredir. Sozinho, ele não pode. Então, por isso que nós temos a necessidade de estar com o outro. Por isso que Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, porque nós não vamos evoluir se nós não estivermos junto com as outras pessoas. Então ele fala, ele não pode porque ele não tem todas as faculdades, então eu preciso estar com as outras pessoas porque a minha habilidade é diferente da habilidade dela, então eu aprendo com ela aquilo que eu não tenho. Então sempre há uma troca. Sempre há um aprendizado mútuo nos encontros e até nos desencontros. E aí ele completa, é-lhe preciso contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E depois ele fala que para uma sociedade, a gente pensa, né, numa sociedade fraterna, numa sociedade solidária, amorosa, generosa, onde tudo vai girar em torno do todo, que todos vão ter as mesmas condições. Quem que não deseja isso, né? Viver num mundo onde eu tenho o meu alimento, mas o outro também tem o alimento.
Eu tenho a minha casa, mas o outro também tem a casa. É necessário que a gente faça primeiro a nossa parte. São dessas pequenas circunstâncias da nossa vida, dessas pequenas mudanças diárias que nós vamos imprimindo no nosso olhar e fazer alguma coisa, nunca deixar de lado. Tipo assim, passar batido, né? Sempre há algo para se fazer, né? A gente vai mudar essa sociedade, vai transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Asseverou o Senhor. Ele termina assim, Emmanuel, que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral. E eu achei interessante ele falar, a vida não reclama o teu sacrifício integral. Então, ele não quer sacrifícios. Misericórdia quer, sacrifícios não. Então, nós não vamos doar aquilo que nós não temos, o que nós não conseguimos. Mas nós vamos fazer alguma coisa. É só isso que ele está pedindo. Busquem dentro de si algo que possam fazer para melhorar a situação. Em favor dos outros. Mas a benefício de ti mesmo. Então, sempre quando eu faço em favor do outro, eu estou fazendo em benefício de quem? De mim mesma. Isso é que vai movendo as energias dentro de nós. Não desdenhes, quer dizer, não deixe para lá. Não deixe para lá de fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, que a gente possa ser como o Mário sempre fala no final, que eu acho que coroa o término dessa lição, que possamos ser bênção na vida das pessoas. Sempre há algo para se fazer, que seja pequenininho ou que seja muito grandioso, mas que seja feito com amor. E é com esse sentimento de gratidão, de cooperação, de misericórdia, que nós vamos buscar mentalizar vibrações de paz, de amor, de entendimento. E vamos envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo todos os países, e nesse momento observando, principalmente levando um foco de luz naqueles países em que a guerra se encontra presente, em que há fome, onde há corações endurecidos, magoados, ressentidos. Vamos vibrar intensamente para que se dissipe, para que se dissolva os preconceitos de raça, de religião, que todos os preconceitos gerados pela nossa ignorância possam ser dissolvidos pela lei do amor. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, mentalizando o nosso Brasil totalmente envolvido nesses sentimentos de paz, de amor, de fraternidade, que todos possam sentir, políticos, governantes, pessoas que estão na liderança, na coordenação, nos trabalhos, nas empresas, na nossa casa, que estão na nossa vida, que passam por nós todos os dias, que sabemos que precisamos trazer um olhar diferenciado. Vibramos intensamente para que a nossa família, nesse instante, receba essas vibrações. Mentalizamos pessoas que mais precisam nesse instante, que porventura partiram, deixaram saudades, que estamos com dificuldade de relacionamento. E nós vamos pedir uma vibração por nós mesmos, para que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir. E que essas vibrações também permaneçam nesta casa, numa profunda gratidão pelo que estamos recebendo, envolvendo todos os nomes que estão na caixinha de vibrações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
91. Horas de acalmar o coração, horas de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz e age, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E nesse momento, vibrações de fortalecimento envolvem o nosso cardíaco, que é o nosso coração, acalmando as nossas emoções, dissipando todas as mágoas e ressentimentos, trazendo um coração leve, suave. Elas se dirigem também ao nosso frontal, na nossa mente, trazendo pensamentos fortalecidos, para que saibamos fazer aquilo que tem que ser feito. Que essas vibrações e energias circulem por todo o nosso corpo físico, trazendo a cura para todas as nossas células, levando-nos assim à paz e ao equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. 63, terceira palavra. O astral tem cuidados contigo, e como A pessoa em prova difícil, socorristas, amigos, elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão caminhar. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Volta pra casa mais leve ao sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo ao final. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. E Chico Xavier, ele sabendo da dor humana, porque ele conviveu com muitas pessoas, né, no percurso da vida dele, ouviu muitos corações também, né, e ele sabia que nós estávamos numa condição ainda de enfermidade, mais do que de saúde. Ele deixa esse recado: nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás o que precisa.
Então, que possamos seguir a nossa semana com essa confiança, que sempre há algo para se fazer e que mesmo que o que a gente está lá no pensamento desejando muito não aconteça, vamos buscar ajudar outra pessoa, que isso vai acabar vindo para nós de alguma forma. Vamos confiante. Uma boa semana a todos.